Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Segundo vídeo de hoje, talvez seja o terceiro, né? Mas como eu passo o dia inteirinho vendo coisas do Vasco e tal, às vezes surge algum tema que eu quero conversar com os senhores, né? Bom, lá atrás, antes dessa celeuma toda ocorrer, quem me acompanha, eu garanti que a 777 faria o aporte, que a ICAP faria o aporte, porque senão não teria sentido, né, ela chegar e abrir mão dos 31% das ações da Vasco SAF, dos aportes que ela fez, né, óbvio, e ela esteja jogando fora um ativo, né, brilhante, que é o Vasco. Inclusive aí, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão dos números, né, de janeiro a abril, você chega lá na recuperação judicial e apresenta lá, né, as contas. Foi apresentadas as contas lá e daqui a pouco entra nesse mérito. Mas vamos voltar para cá, né? É um ativo brilhante. Vou provar nas contas aí que o Vasco apresentou, né? Falido não está, né? E tem perspectiva, é que é muito mal utilizado o Vasco. O Vasco é muito mal utilizado, entendeu? Então não teria sentido ela ter gastado dinheiros, né, os 31% dos aportes, ter gasto dinheiro como ela gastou, pagou jogadores e blá blá blá, perder esse dinheiro. Então afirmava que aporte haveria. Mas com um vídeo do Carregal dizendo o contrário, que a ICAP e a 777 disseram não vai ter dinheiro, e nas palavras do Carregal, já botamos muita grana aqui, chega, né? Foi isso que ele falou. E aí eu comecei a pensar uma coisa interessante, né? Na minha opinião, teria o aporte, e na questão do Carregal dizendo que não teria o aporte, tal, já expliquei. Se não teria o aporte, por que se entrou com a ação então para impedir, para bloquear tudo isso aí, né? E não se esperou até outubro? Ah, mas quem ia pagar as contas até outubro? O sócio minoritário pode fazer isso, né? No momento que a 777 não aportasse, no dia seguinte, ou no prazo contratual, tomaria-se uma medida para o sócio minoritário honrar até o tal data, né? E se fosse necessário, até judicialmente, para obter uma liminar nesse sentido, né? Mas não para criar um processo como foi criado, de impedimento de uma decisão da história, né? Lá, se o Vasco tivesse deixado a 777 não honrar o compromisso, era uma outra história. Rescisão de pleno direito, né? E o associativo entraria na história sem qualquer situação. Prova, não pagou. Prazo contratual expirado, está fora, perdeu até os 31%, né? Então esse era o meu ponto de vista. Faria o aporte e o Carregal não teria aporte, né? Mas é uma coisa interessante que a gente tem que pensar. E quero o seu comentário aqui, né? De quem estiver assistindo. Importante o seu comentário. Meu canal aqui é de opinião e se alimenta de comentário, né? Então, a grande questão é a seguinte. Se o Carregal falou que não haveria aporte e tal... em outras palavras, a 777 barra ICAP iam sair fora e iam abandonar o barco, como ele falou. Já colocamos muito dinheiro aqui, Vasco. Vamos sair fora, não tem aporte porra nenhuma, né? Mas é inteligente pensar isso? É inteligente achar que o Carregal tá certo? E outra coisa, ainda não vi o Pedrinho falar sobre isso, né? Porque o Pedrinho foi desmentido ao vivo e em cores pelo seu advogado. Pedrinho, eu impedi o aporte. Carregal, não vai ter aporte? Pedrinho, se eles fizessem mais aportes, essas ações aportadas, que seriam ações do Vasco, né, seriam bloqueadas por futuros credores. E o Carregal não vai ter aporte? Né? Alguém está errado aí. Carregal, em tese, desmentiu Pedrinho, né? Mas a grande questão aqui, o X da questão dessa primeira etapa aqui do vídeo. Se isso fosse verdade,
se eles fossem abandonar, entregar, sair fora, sumir como sumiram, por que eles estão se insurgindo na arbitragem? O Vasco entrou com uma arbitragem, porque assim o contrato diz, não pode ser judiciário, né? Não pode ser poder judiciário. Na contestação, na contestação pelo Código de Processo Civil, se tiver arbitragem, o juiz extingue o processo. Eu tenho uma arbitragem com você no contrato, entro na justiça comum, né? Você vai lá na contestação e fala, excelência, exceção aqui, a arbitragem não pode ser julgada aqui, é incompetente seu juízo, né? Mas se a 777 não fosse aportar, se a EICEP não fossem aportar, por que ela está brigando na arbitragem? Por que ela impugnou 3 árbitros? Não faz sentido isso. Essa é a questão. Repito aqui, se o Carregal estiver correto, não tiver cometido um devaneio, né? E não teria aporte, com certeza, por que a 777 e EICEP estão aí na arbitragem defendendo, impugnando árbitros e tal, né? Não teria sentido. Não teria o menor sentido, né? Bom, voltando aqui para o vídeo, o segundo tema, e já vou fechar, é o seguinte, né? O professor José Humberto aí, como sempre solta vídeos do Vasco, né? É bom soltar vídeos do Vasco, né? Aí ele descobriu aqui, Vasco ele não é, ele fala sobre direito empresarial e está engajado aqui no Vasco, vai falando nas coisas e tal, né? E eu sempre que posso, eu dou uma corrigida em algumas coisas, porque quando você é vascaíno, como a gente aqui, é uma coisa, quem fala do Vasco de paraquedas é outro, né? Por isso que nos meus vídeos, quando eu vou falar de Botafogo, Flamengo, Fluminense, de Corinthians, eu peço vênia, peço desculpa aos meus inscritos e desculpa aos outros adversários, que eu não sou aqueles caras. Eu não vivo time algum, a não ser o Vasco, né? Então, o professor Zé Humberto novamente cometeu um equívoco. Ele fala assim, ó, não tem data para acabar a arbitragem. Excelentíssimo professor, né? Douto propedeuta, né? Insigne propedeuta. Não tem data para começar. Já tem 1 ano, 3 árbitros que o Vasco indicou foram impugnados, porque essa impugnação é de impedimento e de suspeição. Impedimento é uma coisa patente, objetiva, e a suspeição é uma coisa não patente, latente, né? Não objetiva, né? Subjetiva. Então não tem data para começar, professor José Humberto. Tem 1 ano já de arbitragem e nada aconteceu, né? Nada aconteceu. E eu cismo aqui, sempre falar isso, né? Você pega lá para ler num livro qualquer de arbitragem, fala assim, ó, procedimento mais flexível e tal. A arbitragem, por ser fora do judiciário, eles têm um crivo muito maior para o contraditório, material e formal, né? O formal é citar a pessoa e o material é deixar a pessoa realmente se defender, né? Então, tá errado isso aí, professor, não começou ainda, né? E parece que o Vasco indica árbitros com problemas para ver impugnação para o Vasco não resolver isso, para fazer um acordo. Já falei isso aqui várias vezes, né? Enquanto a 777 retardava o agravo, porque tinha uma liminar que ela tinha perdido o controle acionário, o que ela pensou? Vou retardar ao máximo para eu tentar aqui alguma coisa, não perder definitivamente através do agravo o controle acionário. Perderam, né? Lá eles retardaram e aqui parece que o Vasco quer retardar. Parece que não quer resolver isso, né? Bom, o Vasco apresentou aí, como eu falei no começo do vídeo, seu relatório mensal lá na recuperação judicial, para sua excelência magistrada, né? Da recuperação judicial, né? E apresentou lá um superávit nos 4 primeiros meses de 800 mil, né? E um caixa de 1.400.000, né? Acho que é isso, 1.400.000 nesses 4 primeiros meses, né? Então você vê, os caras dizem, sempre disseram, né? O Vasco está quebrado, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo. Pedrinho, sem tocar o Vasco, Pedrinho não está fazendo movimentos bruscos para seguir pelo associativo. Ele busca algum comprador de paraquedas, né? Sem correr atrás disso, né? É esse valor aí.
800 mil, um superávit. Superávit, né? Leia-se, pagou todas as contas, sobrou grana, porra, né? Então pode parar de... daqui a pouco pode sobrar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, né? Superávit, além do que foi pago. E bem trabalhado, o Vasco pode ir embora, né? Inclusive, eu nem sei se esses dados aí são corretos, porque numa recuperação judicial, você, claro, você mostra que tem como pagar, mas também não bota muitas asinhas de fora, né? Você pode mostrar um recebível maior, mas você fica com o pé atrás. Pô, será que eu posso receber 500 milhões daqui a 6 meses? Posso, mas vou colocar só 100 milhões, né? Então, nesse período aí, o Vasco está se pagando, né? E ainda sobrou merreca, mesmo estando aí parado, sem jogos e tal, né? Parece pouco, mas não é. Se você pensar que o Vasco se paga sem SAF, para que SAF, né? SAF é para clube pequeno. Sou favorável a SAF, sempre fui. Para Guarani, Ponte Preta, né? América Mineiro, com todo respeito a esses times aí. Inclusive, o América Mineiro tem um estádio muito melhor que o nosso, muito maior que o nosso, né? Então, para fechar aqui, quem defendia que a 777 era o único caminho, era o final de tudo, tá aí. O Vasco se pagando, mesmo mal trabalhado, mesmo sendo gerido, não para retomada de per si, mas para ser comprado, ele quer ser vendido, melhor dizendo, o Vasco quer ser vendido, né? Tem superávit, paga suas dívidas e ainda sobra, né? Vasco é do povo, não podemos... Movimento Vasco do Povo aí do Careca, né? Inclusive, ele fez uma deferência no vídeo dele na minha pessoa, agradeci, né? Honra ter um vascaíno dessa monta, dessa grandeza aí, vascaíno raiz, né? Me elogiando lá e tal, que escutou meu vídeo e depois mudou o que ele ia falar. Pô, muito agradecido por isso, né? Movimento Vasco do Povo, é do povo vascaíno, né? Não é para ser vendido, não é para ser vendido. Pelo amor de Deus, Vasco nunca deveria ter sido vendido. Flamengo e Vasco, clubes com tamanha torcida no Rio. Fluminense e Botafogo tem menos torcida. Botafogo está aí com o John Textor, né? Mesmo aí com o Lyon caindo para a segunda divisão e tal. Como eu já falei outras vezes em vídeos, né? O ídolo do Lyon reclamando do John Textor, falou que, olha, a bola da vez vai ser o Botafogo. E o Fluminense, que é um gigante mundial, mas não tem tanta torcida como o Vasco. Mesmo o Fluminense, sem tanta torcida como o Vasco, está aí se mantendo, né? Eu vi hoje em algum lugar como o Fluminense ganhou 500 milhões de uma manobra aí com empresários com relação a patrocinador, né? E o que aparece para o Vasco são só dinheiros pequenos, né? Pensar pequeno. Cadê o name rights aí? Cadê a obra de São Januário que você falou, Pedrinho, que ia fazer, né? Cadê as investigações que você disse que ia finalizar, né? Já tem 1 ano e meio de você à frente da presidência e não entregar a investigação, né? Se gostou dos comentários, se inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.